4 temporadas inesquecíveis, 4 anos de faroeste de verdade na NBC, toda sexta-feira, de 1967 a 1971. Milhões de espectadores no mundo inteiro ficaram viciados nessa série. Mas o que aconteceu com os atores depois que as câmeras pararam foi tão dramático quanto qualquer episódio que foi ao ar. Vocês sabiam que um dos atores da série morreu eletrocutado na própria casa? Durante as gravações da 4ª temporada, sabiam que outro dos protagonistas encontrou um novo momento de glória, décadas depois, em um dos faroestes mais populares da TV atual. Um recomeço que ressuscitou uma carreira inteira? E sabiam que um dos atores se divorciou de uma estrela de Hollywood e se casou com outra estrela de Hollywood no mesmo dia? Hoje a gente relembra quem fez essa série virar lenda. Para onde a vida levou cada um deles? O que viveram ao longo de todos esses anos? Vem com a gente. Número 1. Leif Erikson como Big John Cannon. Leif Erikson era um gigante da televisão americana. Quando o primeiro episódio de Alto Chaparral estreou em setembro de 1967, Leif tinha 55 anos, um ator experiente, completamente formado, com uma trajetória impressionante nas costas. Seu personagem, Big John Cannon, era um patriarca no sentido mais literal da palavra. Um fazendeiro duro e inflexível no Arizona, disposto a enfrentar apaches, bandidos e a própria natureza para proteger a família e a terra. O nome verdadeiro dele era William Wycliffe Anderson. Nasceu em 27 de outubro de 1911 em Alameda, na Califórnia. Antes de virar ator, foi vocalista de orquestra. Cantava e tocava trombone. Depois vieram pequenos papéis no teatro, depois o cinema. Na Segunda Guerra Mundial, Leif serviu na Marinha Americana como suboficial e trabalhou como fotógrafo de combate no Pacífico. Foi abatido 2 vezes, e sobreviveu nas 2. Pelo seu serviço, recebeu 2 corações púrpura. Era um homem que tinha visto a guerra de verdade, e isso aparecia em cada atuação. Antes de Alto Chaparral, Erikson tinha aparecido em filmes como Sindicato de Ladrões, 1954, com Marlon Brando e Magnolia, 1951, além de incontáveis faroestes dos anos 30 e 40. Quando os papéis foram escasseando em meados dos anos 60, ele trabalhou como corretor de iates em Marina del Rey, na Califórnia, o que já diz muito do tipo de homem que era. Sem autopiedade, seguia em frente. O papel de Big John Cannon foi o auge da sua carreira televisiva. Pelas 4 temporadas, ele carregou o peso principal da narrativa, com aquela seriedade monumental e tranquila que tornou o personagem um ícone. A vida pessoal foi agitada. Leif casou 3 vezes. O episódio mais comentado. Em 1942, no mesmo dia, ele se divorciou da atriz Frances Farmer e se casou com outra atriz, Margaret Hayes. Hollywood não tinha visto muita coisa assim. Depois que a série terminou em 1971, Leif continuou aparecendo em papéis menores em Pistoleiros do Oeste, O Arquivo Rockford e A Ilha da Fantasia. Seu último crédito foi um episódio de A Ilha da Fantasia, em 1984. Em 29 de janeiro de 1986, Leif Erikson morreu de câncer em Pensacola, na Flórida. Tinha 74 anos. Seu filho William tinha morrido em um acidente de carro em 1971. O mesmo ano em que a série terminou. O destino não foi generoso com esse homem, mas ele nunca desistiu. Número 2. Cameron Mitchell, como Buck Cannon. Cameron Mitchell era o tipo de ator de quem as pessoas dizem, nasceu para Hollywood, mesmo que Hollywood nem sempre tenha tratado ele como merecia. Quando Alto Chaparral estreou em 1967, Cameron tinha 48 anos e já tinha vivido várias vidas como ator. Seu personagem, Buck Cannon, o irmão mais novo de Big John, foi tão vivo, tão colorido e tão magnético que muito espectador considerava ele o verdadeiro coração do programa. Cameron McDowell Mitchell nasceu em 4 de novembro de 1918 em Dallas Town, Pensilvânia. O pai era pastor protestante e a tradição da família indicava que Cameron devia seguir esse caminho. Ele escolheu o palco. Primeiro a Broadway, no final dos anos 30. Depois, o serviço militar na Segunda Guerra Mundial como bombardeiro,
Depois, de volta ao cinema e ao teatro. Em 1949, Mitchell interpretou Happy Loman na Broadway em A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, o papel que colocou o nome dele no mapa. Em 1951, repetiu o papel na adaptação cinematográfica. Depois, veio Como Agarrar um Milionário, 1953, com Marilyn Monroe e Lauren Bacall. A carreira parecia não ter limite. Mas nos anos 60, Mitchell foi para a Europa e mergulhou nas produções italianas, faroestes italianos, filmes de terror, dramas de época, dezenas de papéis, centenas de voos. Aí, por pura coincidência, ele acabou sentado ao lado do produtor David Dortort em um voo para Tucson. E quando o avião pousou, o papel de Buck Cannon já era dele. Um assento sortudo num avião que mudou tudo. Buck Cannon, um vaqueiro beberrão, barulhento, mas intensamente leal. Foi o grande momento de Mitchell. Ele uma vez disse: "Tenho certeza de que nossa série é o melhor faroeste que já foi feito." Não soava como vaidade, soava como um homem apaixonado pelo próprio trabalho. Nos bastidores, a vida era mais dura. Mitchell casou 3 vezes. A carreira andou em ondas, altos seguidos de longos períodos no esquecimento. Nos anos 70 e 80, trabalhou principalmente em filmes de exploração e terror. A Caixa de Ferramentas, 1978. O Grito Silencioso, 1980. Declarou falência 2 vezes. Era um homem a quem a vida deu muito e que também perdeu muito. Cameron Mitchell morreu em 6 de julho de 1994, de câncer de pulmão, em Pacific Palisades, Califórnia. Tinha 75 anos. Ao longo da carreira, apareceu em mais de 300 filmes e séries. Buck Cannon continua sendo o papel mais lembrado, o que as pessoas ainda citam quando falam o nome dele. Número 3. Mark Slade como Billy Blue Cannon. Mark Slade era a juventude de Alto Chaparral. Seu personagem, Billy Blue Cannon, o filho de Big John, era um jovem impulsivo, rebelde, se procurando no Velho Oeste. Quando a série começou em 1967, Mark tinha 28 anos, mas na tela parecia mais novo. Mark Van Blarcom Slade nasceu em 1º de maio de 1939 em Salem, Massachusetts. Um detalhe curioso, a avó materna dele era prima em 5º grau de Henry Ford. E, que coincidência, no manifesto de passageiros do 2º navio inglês a chegar em Plymouth em 1621, havia um passageiro chamado John Cannon, o mesmo nome do patriarca da série. Mark queria originalmente ser ilustrador. Entrou numa escola de arte em 1956 com a intenção de trabalhar com caricaturas. Mas um dia substituiu um colega doente numa peça de teatro, e o vírus da atuação pegou para valer. Foi para Nova York, entrou na Academia Americana de Arte Dramática e trabalhou como garçom no lendário Clube 21, um dos restaurantes mais famosos de Manhattan, para pagar os estudos. Em Alto Chaparral, Mark participou de todas as 4 temporadas, até sair perto do final da série. A saída foi atribuída ao desejo de explorar outros projetos. Durante a série, ele até mostrou seu talento como ilustrador. Um episódio incluiu caricaturas do personagem de Billy Blue, e os desenhos eram obra autêntica do próprio Mark Slade. Depois de Alto Chaparral, apareceu no filme Salty, 1973, e na série de TV homônima, 1974-1975. Sua carreira como ator se estendeu até o início dos anos 90, com mais de 300 aparições no teatro, cinema e televisão. Recebeu vários prêmios internacionais, incluindo um prêmio do público na Bélgica e o Bambi, um dos maiores prêmios de mídia e entretenimento da Alemanha. Em 2026, Mark Slade tem 87 anos. Está vivo e bem. Depois de se afastar da atuação, dedicou-se completamente às artes visuais. Suas ilustrações, charges políticas e quadrinhos foram publicados em grandes veículos do mundo inteiro. É casado com Melinda Riccioli desde 1968, mais de 57 anos juntos. 2 filhos, Morgan e Mitchell. Uma história de estabilidade rara no meio turbulento de Hollywood. Número 4. Don Collier como Sam Butler. Don Collier era o que chamam em Hollywood de um cowboy de verdade. E não é força de expressão.
Ele sabia mesmo montar a cavalo, tocar gado e fazer exatamente o que o personagem dele fazia na tela. Quando Alto Chaparral começou a ser filmada em 1967, Don tinha 38 anos e já contava com uma sólida trajetória em faroestes televisivos. Donald Maunger Collier nasceu em 17 de outubro de 1928 em Inglewood, Califórnia. Depois do colégio, serviu na Marinha Americana e na Marinha Mercante. Depois, veio uma bolsa de futebol americano. Primeiro na Universidade Harding-Simmons, no Texas. Depois, na Universidade Brigham Young, em Utah. Disciplina, trabalho em equipe, esforço, tudo isso apareceria depois na sua maneira de atuar. Sóbria, confiável, sem frescura. O caminho para Hollywood começou na cela. Saber montar bem abria as portas do faroeste. Em 1960, conseguiu o papel principal do xerife Will Foreman na série Outlaws, da NBC, um verdadeiro espalda. Quando Outlaws foi cancelada depois de 2 temporadas, Don entrou em Alto Chaparral, onde interpretou Sam Butler, o capataz da fazenda e o braço direito de Big John Cannon, e ficou pelas 4 temporadas. Meu papel é simples, um homem que cuida do gado, e eu jogo direto assim. Ele disse numa entrevista de 1968. Essa honestidade era exatamente o que o público apreciava. Sam Butler era a imagem da lealdade, da integridade e da competência. Don Collier era igual na vida real. Depois de Alto Chaparral, Don continuou ativo. Apareceu em 3 filmes com John Wayne: Eldorado, 1966, O Carro de Guerra, 1967 e Os Invencíveis, 1969. Depois veio o papel de William Tompkins em Os Jovens Pistoleiros, ABC, 1989 e 1992, além de aparições em telefilmes de pistoleiros do Oeste e Bonanza. A imagem de cowboy fez dele o rosto dos chicletes Hubba Bubba, bolhas grandes sem problemas. Don Collier morreu em 13 de setembro de 2021, de câncer de pulmão, em Harrodsburg, Kentucky. Tinha 92 anos. Até seus últimos anos, continuou ativo, participando de encontros de fãs de Alto Chaparral, comparecendo a festivais de faroeste em Kanab e Tombstone. Era genuíno, e assim ficou até o fim. Número 5. Frank Silvera como Dom Sebastián Montoya. Frank Silvera é uma das figuras mais extraordinárias e mais trágicas de toda a história de Alto Chaparral. Seu personagem, Dom Sebastián Montoya, o orgulhoso e poderoso patriarca mexicano, pai de Vitória e Manolito, foi concebido como contraponto dramático de Big John Cannon. Silvera dava vida a esse papel com tanta convicção que o público nunca imaginou que estava vendo um ator negro de origem jamaicana. Frank Alvin Silvera nasceu em 24 de julho de 1914, em Kingston, Jamaica. Quando tinha 6 anos, a família se mudou para Boston. De pele clara por natureza, passou a carreira toda interpretando uma enorme variedade de personagens étnicos: latino-americanos, polinésios, italianos, espanhóis. Chamavam ele de O Homem das Mil Faces. Apareceu em 2 filmes de Stanley Kubrick, Medo e Desejo, 1953, e O Beijo do Matador, 1955. Interpretou o General Huerta em Viva Zapata, ao lado de Marlon Brando. Foi indicado ao Tony Award de Melhor Ator por Caminho Real em 1953. Silvera era profundamente comprometido com o movimento pelos direitos civis. Em 1964, fundou o Teatro do Ser, uma companhia teatral em Los Angeles para artistas negros, que financiava em grande parte do próprio bolso e para a qual dedicava uma energia enorme. Sua postura firme em relação à igualdade racial era extraordinária para o Hollywood daquela época. Estava em Alto Chaparral desde o primeiro episódio, em 1967. O produtor David Dortort tomou uma decisão deliberada, ainda que nunca anunciada publicamente, ao contratar um ator negro para interpretar um aristocrata mexicano. Era um gesto político. Dom Sebastián Montoya se tornou um personagem plenamente construído, igual a Big John em autoridade, em complexidade, em peso dramático. A tragédia veio em 11 de junho de 1970. Frank Silvera tentava consertar um triturador de lixo orgânico na própria casa, em Pasadena, quando recebeu uma descarga elétrica fatal. Tinha 55 anos.
e morreu em plena gravação da 4ª temporada. A morte dele obrigou a reescrever urgentemente várias linhas da história. A viúva entrou com uma ação de $10 milhões contra a General Electric por negligência e design defeituoso do aparelho. Em 1973, foi fundado o Ateliê de Escritores Frank Silvera em sua homenagem, uma organização de apoio a dramaturgos negros. Entre os fundadores estava Morgan Freeman. Número 6. Rodolfo Acosta como vaqueiro. Rodolfo Acosta foi um daqueles atores que Hollywood ficou décadas usando como rosto da ameaça. O bandido, o chefe Apache, o vilão. Alto Chaparral ofereceu a ele algo completamente diferente. Seu vaquero, um peão da fazenda, era um personagem retratado com respeito, competência e profundidade real. Isso era raro para atores mexicano-americanos naquela época. Rodolfo Pérez Acosta nasceu em 29 de julho de 1921 em El Paso, Texas. Quando apareceu pela primeira vez em Alto Chaparral em 1967, tinha 46 anos e uma trajetória rica nas costas: cinema mexicano, serviço na Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial, estudos no Palácio de Belas Artes na Cidade do México. Seus traços marcantes e sua presença física fizeram dele a escolha natural para papéis de vilão nos faroestes de Hollywood, chefes apaches, foras da lei, trapaceiros em dezenas de filmes. Um dos seus trabalhos mais lembrados foi o do Capitão dos Rurales Mexicanos em Espingarda Engatilhada, 1961, de Marlon Brando. Em Alto Chaparral, Acosta participou das 2 primeiras temporadas, 1967 e 1969. O personagem sabia tocar gado, cozinhar, dar primeiros socorros e até falar um pouco de Apache. O papel foi criado pelos roteiristas como uma imagem positiva do homem mexicano, habilidoso, confiável e plenamente humano. Nos bastidores, a história era muito mais dura. Acosta foi afastado da série por uma dependência severa do álcool, uma luta que o acompanhou por anos. Depois de sair de Alto Chaparral, continuou aparecendo em episódios de Bonanza e Ironside, mas papéis importantes ficaram para trás. Rodolfo Acosta morreu em 7 de novembro de 1974 de câncer de fígado em Woodland Hills, Los Angeles. Tinha 54 anos. Em 2013, foi incluído postumamente na Calçada das Estrelas do Oeste, em Newhall, Califórnia, um reconhecimento à sua contribuição duradoura ao gênero. Número 7. Roberto Contreras, como Pedro. Roberto Contreras ficou em Alto Chaparral pelas 4 temporadas completas e apareceu em 61 dos 98 episódios da série. Seu Pedro, um peão da fazenda, um homem do trabalho, era um personagem secundário nos créditos, mas estava presente em cena após cena, dando ao Rancho Cannon a sensação de um lugar vivo, real e habitado. Roberto Contreras nasceu em 12 de dezembro de 1928, em St. Louis, Missouri. O pai foi o diretor de cinema Jaime Contreras. Sua carreira no cinema e na televisão abrangeu quase 4 décadas, de 1954 a 1993, entre os créditos, Topaz, 1969, o thriller da Guerra Fria de Alfred Hitchcock, e Scarface, 1983, de Brian De Palma. Esse alcance já diz muito. Também apareceu nas cenas de ação do clássico Os Sete Magníficos, 1960. Um dos filhos dele, Luiz Contreras, também se tornou ator, dando continuidade à tradição da família. Contreras foi um defensor consistente da representação digna dos latino-americanos na tela. Era aberto na sua insatisfação quando papéis de mexicanos eram entregues a atores não mexicanos. Alto Chaparral era para ele um projeto especial, um dos poucos programas onde atores latinos interpretavam personagens completos, iguais e dignos ao lado dos colegas anglo-saxões. Roberto Contreras morreu em 18 de julho de 2000, em Los Angeles. Tinha 71 anos. O filho Luiz continuou na profissão. Contreras segue sendo parte da história de uma série que, talvez pela primeira vez no horário nobre da televisão americana, colocou uma família mexicana em pé de igualdade com uma família branca norte-americana, sem pedir desculpa por isso a ninguém. Número 8. Bob Roy como Joey Butler. Bob Roy era um homem de 2 mundos, dublê e ator ao mesmo tempo.
uma combinação rara que dava a ele uma compreensão do processo cinematográfico por dentro que poucos atores conseguem. Em Alto Chaparral, interpretou Joe Butler, o irmão mais novo do capataz Sam Butler, o personagem de Don Collier. Quando a série começou em 1967, Bob tinha 40 anos. Robert Francis Roy nasceu em 3 de abril de 1927 em Nova York. A partir dos 7 anos, trabalhou em uma fazenda nas montanhas Catskill e aprendeu a montar a cavalo com uma habilidade excepcional, uma destreza que marcaria toda a sua vida profissional. Serviu no Corpo de Fuzileiros Navais americano nos anos finais da Segunda Guerra Mundial. Como dublê, substituiu Charles Bronson, Tony Curtis, Tyrone Power, David Jensen e Telly Savalas. Como ator, apareceu em O Fora da Lei Josie Wales, 1976, com Clint Eastwood e em O Guardião, 1976. Em 1961, foi um dos cofundadores da Associação de Dublês da Indústria Cinematográfica, uma organização que até hoje defende os direitos e a segurança das pessoas, que exercem uma das profissões mais perigosas de Hollywood. Bob ficou em Alto Chaparral por todas as 4 temporadas. Depois da série, continuou trabalhando. Dallas, Magnum, Jag, Os Jovens Pistoleiros. Em 1990, ingressou no Sindicato dos Diretores da América e trabalhou como diretor e assistente de direção de 2ª unidade na série Zorro, filmada na Espanha, ao lado do ex-colega de Alto Chaparral Henry Darrow, que interpretava o pai do Zorro. Bob Roy morreu em 8 de fevereiro de 2010 no Hospital Northridge, após 6 meses de luta contra o câncer. Tinha 82 anos. Sua carreira se estendeu por 55 anos. Do cinema dos anos 50 à televisão dos anos 2000. Foi a vida de um homem que amava o que fazia, e que fazia isso excepcionalmente bem. Número 9. Rudy Ramos como Wind. Rudy Ramos é talvez a história mais inesperada e inspiradora de todo o elenco de Alto Chaparral. Entrou na série na 4ª e última temporada, em 1970, com apenas 19 anos. Seu personagem, Wind, um jovem temperamental de sangue misto, metade indígena norte-americano, se tornou o novo rosto do programa na reta final. Rudy Ramos nasceu em 19 de setembro de 1950, em Lawton, Oklahoma. Pelas próprias palavras dele, é parte méxica, descendente do povo azteca, e parte mexicano. Cresceu perto das comunidades Kiowa e Comanche, o que lhe deu uma compreensão profunda das culturas indígenas que apareceria depois nas suas atuações. Sua primeira experiência profissional foi em Ironside, em 1969. 6 meses depois, veio o teste para Alto Chaparral. Um detalhe que vale saber. O produtor David Ortort tinha estado fazendo testes com atores loiros de olhos azuis, usando perucas para o papel de Wind. Aí, alguém falou de Rudy Ramos, que naquele momento não tinha nenhum crédito teatral no currículo. Ramos chegou ao teste, interpretou uma cena da peça Um Punhado de Chuva e saiu de lá com o papel. Depois de Alto Chaparral, Rudy apareceu em dezenas de séries e filmes. O Executor, 1976, com Clint Eastwood, O Motorista, 1978, Cores da Violência, 1988, com Sean Penn e Robert Duvall. De 1987 a 1988, foi membro fixo do elenco de Hunter na NBC. Em 1977, recebeu o prêmio do Círculo de Críticos de Drama de Los Angeles pelo seu trabalho em conjunto numa produção teatral. E então veio o verdadeiro renascimento. No final dos anos 2010, Rudy Ramos entrou para o elenco do mega sucesso Yellowstone, com Kevin Costner interpretando Felix Long. Um círculo que se fecha, um faroeste sobre uma família de fazendeiros, onde Ramos volta a encarnar um homem entre 2 mundos. Em 2026, Rudy Ramos tem 75 anos e continua na ativa. Em 2019, foi incluído no Hall da Fama do cinema de Oklahoma. Wind cresceu e virou lenda. Número 10. Ted Markland como Reno. Ted Markland era um daqueles atores que davam textura a Alto Chaparral. Seu personagem Reno, um vaqueiro do Rancho Cannon, não tinha grandes monólogos nem cenas de destaque, mas, episódio após episódio, a presença dele ajudava a fazer o mundo da série parecer genuinamente vivo. Quando a série começou em 1967,
Ted tinha por volta de 35 anos. Ted Markland, nome completo Edward Markland, nasceu em 27 de setembro de 1932. Sua carreira como ator abrangeu mais de 40 anos, dos faroestes televisivos dos anos 50 ao cinema independente dos anos 90. Antes de Alto Chaparral, havia aparecido em Os Rough Riders, Todos São Assassinos e várias séries de antologia. Em Alto Chaparral, Ted foi uma presença constante do elenco durante toda a vida da série. Reno era confiável, contido e sempre pronto para a ação. Exatamente o tipo de personagem que sustenta o tecido vivo de um faroeste. Depois de Alto Chaparral, Markland trabalhou principalmente em papéis coadjuvantes, uma grande variedade de projetos, de dramas televisivos a filmes independentes. Nunca foi um nome famoso para o grande público, mas dentro da indústria era conhecido e respeitado como um ator tecnicamente sólido e sempre confiável. Ted Markland morreu em 1º de agosto de 2014. Tinha 81 anos, deixou uma extensa filmografia e uma boa reputação, a de um homem que sempre fez o seu trabalho com honestidade e dedicação. Número 11. Jerry Summers como Ira. Jerry Summers foi mais uma face essencial do elenco de Alto Chaparral. Seu personagem Ira, um peão da fazenda, apareceu desde a primeira temporada e por vários anos foi parte inseparável do cotidiano do Rancho Cannon. Jerry Summers, nome completo Gerald David Summers, nasceu em 1935. Era ao mesmo tempo ator profissional e dublê. Uma combinação que abria portas especificamente nos faroestes, onde as habilidades físicas valiam tanto quanto o talento para atuar. Ao longo da carreira, trabalhou principalmente no gênero faroeste. Alto Chaparral foi o projeto mais longo e mais visível da vida dele. Depois que a série terminou, continuou aparecendo em produções televisivas, mas sem papéis de destaque. O que se sabe é que Jerry Summers passou todos os anos de gravação em Tucson e nos sets ao ar livre do Old Tucson Studios, e anos depois falava desse período com muito carinho. No site oficial de Alto Chaparral está guardada uma fala dele que resume tudo, que uma vez teria sido suficiente, mas que ele não teria perdido por nada neste mundo. Jerry Summers morreu em 1997. Fez parte de uma geração de atores que sabia construir um mundo ao redor das estrelas principais, em silêncio, com profissionalismo e sem ego. É exatamente isso que faz a boa televisão. Número 12. Henry Darrow, como Manolito Montoya. Henry Darrow é o fenômeno de Alto Chaparral, o único membro do elenco principal que chegou à série sem um nome conhecido, e saiu dela como uma estrela internacional de verdade. Seu Manolito Montoya, o charmoso e malandro irmão de Vitória, filho de Dom Sebastián, se tornou sem dúvida o personagem mais amado da série em todo o mundo. O nome verdadeiro dele era Henrique Tomás Delgado Jiménez. Nasceu em 15 de setembro de 1933, em Manhattan, Nova York. Os pais eram imigrantes de Porto Rico. Com 13 anos, a família voltou para a ilha. Lá ele estudou ciências políticas e artes cênicas na Universidade de Porto Rico e depois ganhou uma bolsa para o Pasadena Playhouse, uma das melhores escolas de teatro da Califórnia. Quando o produtor David Dortort viu Henry, ainda usando o nome Henry Delgado, numa produção de O Maravilhoso Terno de Sorvete, de Ray Bradbury, ao lado de F. Murray Abraham, a decisão foi instantânea, sem teste formal. "O papel é seu", ele disse. Darrow contou depois que foi ele mesmo quem sugeriu falar espanhol na série e aprender a linguagem de sinais dos Apaches, e que o produtor aceitou na hora. Darrow construiu Manolito a partir de 2 personagens de Shakespeare, Mercúcio, de Romeu e Julieta, para a comédia, e Iago, de Otelo, para o lado sombrio. O que surgiu foi um personagem de uma vitalidade extraordinária, imprevisível e irresistível. Ele e Cameron Mitchell basicamente roubaram o show do protagonista principal. Depois de Alto Chaparral, Darrow seguiu com uma carreira ativa. De 1974 a 1975, interpretou o detetive Manny Quinlan em Harry O, ao lado de David Jansen. Em 1980, deu voz ao Zorro numa série animada.
Em 1983, interpretou o próprio Zorro na comédia Zorro e Seu Filho, tornando-se o primeiro ator latino a interpretar o Zorro na televisão americana. Depois, de 1990 a 1993, na série com Duncan Regehr, interpretou o pai do Zorro, Dom Alejandro, sendo o único ator da história a ter interpretado tanto o Zorro quanto o pai dele. E em 1990, ganhou o Emmy diurno pelo seu papel em Santa Bárbara, aquela novela que fez uma geração inteira no Brasil parar tudo às 6 da tarde. No universo de Alto Chaparral, Darryl foi o grande embaixador da série. Durante décadas participou de encontros de fãs em Tucson, se conectou com espectadores do mundo inteiro, deu entrevistas e compartilhou memórias. Henry Darrow morreu em 14 de março de 2021 de causas naturais, em sua casa em Wilmington, Carolina do Norte. Tinha 87 anos. Manolito Montoya vive no coração de milhões de espectadores ao redor do mundo. Número 13. Linda Cristal como Victoria Cannon. Linda Cristal era uma lenda. Não só uma atriz de Alto Chaparral, era uma mulher que transformou a série e teve um papel decisivo no sucesso mundial dela. Sua Victoria Cannon, filha orgulhosa, educada e apaixonada de um rico fazendeiro mexicano que se torna a esposa de Big John Cannon, era um personagem que a televisão americana nunca tinha visto antes. O nome verdadeiro dela era Marta Victoria Moya Pego Burgess. Nasceu em 23 de fevereiro de 1931, em Buenos Aires, Argentina. A infância foi marcada pela tragédia. Quando tinha 13 anos, os pais morreram por intoxicação de monóxido de carbono num carro. Ela foi a única sobrevivente. Depois vieram anos de incerteza, estudos no Conservatório de Montevidéu, trabalho no cinema mexicano e, finalmente, Hollywood. Seu primeiro Globo de Ouro chegou em 1959. Atriz mais promissora pelo papel na comédia As Férias Perfeitas, 1958, com Tony Curtis. Depois vieram O Álamo, 1960, com John Wayne e Dois Cavaleiros Juntos, 1961, com James Stewart, dirigido por John Ford. A carreira cinematográfica dela era brilhante. Por isso, quando o produtor David Dortort levava 3 semanas procurando sua Victoria Montoya sem encontrar, a chegada de Linda Cristal foi como um salva-vidas. O teste virou lenda. A cena que deram para ela ler pareceu doce demais, suave demais. Ela jogou fora e começou a improvisar, interpretando uma mulher apaixonada, depois uma mulher da rua, depois uma mãe que perdera o filho na guerra. Em certo momento, jogou fora o chapéu, os sapatos, a jaqueta. Eu estava literalmente me jogando em cima dessas pessoas, ela lembrava. Saiu de lá com um contrato. Em Alto Chaparral, Linda Cristal apareceu em 96 episódios. Pela interpretação de Victoria, recebeu 2 indicações ao Emmy e, em 1970, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática, o segundo da vida. Um detalhe que vale contar. Ela e Henry Darrow frequentemente encerravam as cenas adicionando falas improvisadas em espanhol que deixavam completamente perdidos os colegas anglo-saxões, Erickson, Mitchell e Slade. O produtor Dortort aprovava em silêncio. Depois de Alto Chaparral, Cristal trabalhou de forma seletiva. Apareceu em Mr. Majestic, 1974, com Charles Bronson, fez participações em séries como Hospital Geral, e depois se afastou quase completamente da vida pública. Dedicou-se aos negócios, imóveis, importação e exportação, e por tudo que se sabe, foi muito bem sucedida. Em 2019, foi publicada a autobiografia dela, Uma Vida Inesperada, escrita com o filho Jordan Wexler. Linda Cristal morreu em 27 de junho de 2020 em sua casa em Beverly Hills. Tinha 89 anos. Foi embora dormindo, em silêncio, com dignidade, como viveu. A partida dela foi lamentada por toda a comunidade mundial de fãs de Alto Chaparral. Henry Darrow, que a seguiu menos de 1 ano depois, não chegou a se despedir. Victoria e Manolito foram juntos, com poucos meses de diferença. O último episódio de Alto Chaparral, o que durou uma vida inteira. Alto Chaparral não era só um faroeste, era uma série sobre uma família, diferente no sangue e na cultura, que encontrou um jeito de viver unida, na tela, nos estúdios de Tucson,
debaixo do sol de verdade do Arizona. Quem fez isso possível foram veteranos de 2 guerras mundiais, imigrantes e filhos de imigrantes, atores que quebraram estereótipos e mudaram as regras do jogo. Foram embora um a um: Silveira, Acosta, Erickson, Roy, Collier, Mitchell, Darryl, Crystal. Alguns foram cedo demais, outros viveram até uma idade muito avançada. Mas a marca que deixaram não vai a lugar nenhum. Se você está conhecendo essa série agora, vai lá assistir. Se você cresceu com Alto Chaparral, comenta aqui embaixo qual era o seu personagem favorito. Don Collier, Henry Darrow ou quem sabe Linda Cristal. Se inscreve no canal para mais histórias sobre as pessoas que construíram a era de ouro de Hollywood. Deixa o like se esse episódio valeu a pena. Até a próxima.